E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco aqui de cloroquina e hidroxicloroquina. Saiu ontem um editorial do BMJ. The BMJ é o quê? O British Medical Journal, que é um dos jornais médicos científicos mais antigos e mais conceituados do mundo, tá? Então, ontem no editorial eles falaram sobre o uso, fizeram uma boa revisão sobre o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para a Covid-19. Qualquer pessoa pode entrar lá e fazer o que eu fiz, traduzir, tá? O Google Tradutor dá uma tradução de uns 80% do que está ali, uns 90% com acurácia, eu diria, até mais talvez. Eu fiz isso, mas como eu tenho, sou versado em inglês, pela questão de toda a atividade científica e acadêmica que eu desenvolvo, eu fiz a tradução certinha, tá? Qualquer erro de tradução que tiver aqui, eu vou corrigir para vocês. Então vamos ler todinho esse editorial de ontem, que é bem interessante. Então, ele traz o que aqui? Né? O uso desses medicamentos é prematuro e potencialmente prejudicial. O BMJ, em 1925, endossou cautelosamente o tratamento com o tratamento não é com ouro, o tratamento dessa droga, Moelgard, tá? Para a tuberculose. O tratamento ouro, como eles falam, tratamento de primeira linha, tá? Ele endossou, mas cautelosamente em 1925 para a tuberculose, porque seria interessante e instrutivo. Devemos ser igualmente cautelosos com relação aos tratamentos propostos para as pessoas infectadas com SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19. Muitas propostas são baseadas em investigações somente in vitro, estudos em animais experimentais ou experiência com intervenções em infecções por outros vírus, sejam semelhantes ao SARS-CoV-2, por exemplo, o SARS-CoV-1 ou o HIV. Então, a maior parte dos estudos que a gente tem é o quê? Com outros vírus, in vitro e em animais. E a gente não tem nada com a Covid. E vamos ver qual é o parâmetro, mesmo sendo com outros vírus in vitro. Isso tudo se aplica à cloroquina e hidroxicloroquina. Ambas elas são consideradas 4-aminoquinolinas. É um nome genérico para cloroquina e hidroxicloroquina. Tá? Elas são um tipo de medicamento chamado 4-aminoquinolinas, que foram sugeridas como possíveis tratamentos para a Covid-19. Atualmente, pelo menos 80 ensaios de cloroquina e hidroxicloroquina, ou ambos, às vezes em combinação com outros medicamentos, são registrados no mundo. Tá? A possível atividade desse tipo de medicamento na mononucleose infecciosa foi proposta pela primeira vez em 1960. Para vocês verem como é antigo e há muito tempo eles estão pesquisando esse tipo de medicamento para várias condições. Antes, então foi pesquisado lá para mononucleose infecciosa antes que a causa viral dessa doença fosse conhecida. Seguiram-se vários ensaios clínicos insatisfatórios, alguns com resultados positivos e outros negativos. Em 1967, os autores de um pequeno, porém bem conduzido, estudo randomizado, duplo cego, com controle placebo de cloroquina, concluíram que, exceto por medidas de suporte, a mononucleose infecciosa é essencialmente intratável. Então, para essa doença também não deu certo. Desde então, muitos estudos mostraram que esse tipo de medicamento é ativo in vitro contra uma variedade de vírus. A sua eficácia foi atribuída a diferentes mecanismos. Por exemplo, são bases fracas e aumentam o pH endossônico nas organelas intracelulares do hospedeiro, inibindo a fusão autofagossomo-lisossômica e enzimas inativadoras que os vírus exigem para a replicação. Eles também podem afetar a glicolização da enzima conversora angiotensina 2, o receptor que o SARS-CoV-2 usa para entrar nas células. Então, esses são possíveis mecanismos de ação geralmente observados in vitro. E aí, os estudos laboratoriais in vitro, em culturas de células e estudos com animais, os efeitos desse tipo de medicamento nos vírus, no vírus, por exemplo, da influenza aviária H5N1, no Zika, têm sido variáveis. Nas células infectadas pelo vírus Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose infecciosa, nesse vírus, a cloroquina aumentou a replicação viral. Então, a cloroquina fez com que o vírus se multiplicasse ainda mais. E em um estudo, a cloroquina reduziu a transmissão do vírus Zika, a
de 5 camundongos infectados. A cloroquina inibiu a replicação do vírus Ebola in vitro, mas causou um agravamento rápido da infecção por Ebola em porquinhos da Índia e não fez diferença na mortalidade em camundongos e hamsters. Na infecção pelo vírus chikungunya, a cloroquina foi ativa em estudos de laboratório, mas piorou o curso clínico da infecção em macacos. Então a cloroquina mostrou, segundo a revisão que eles estão trazendo, ter mais efeitos ruins mesmo com os vírus em organismos vivos do que se estão esperando, do que se imagina em vários tipos de vírus. Então, piora de modo geral, só teve aí um resultado, nós podemos ver que dos vários resultados que eles colocam, né, somente um foi favorável, todos os outros piorou, não resultou em nada, não gerou nada em vários tipos de animais, porque a ação dela muda muito in vitro para o organismo vivo, porque é uma substância complexa, as interações são complexas, e quando entra no organismo muita coisa muda. Então vamos lá. A tradução de laboratório para a clínica também levou a decepções. Por exemplo, a cloroquina inibiu o vírus da dengue em algumas culturas celulares, mas não conseguiu encurtar a doença em um estudo randomizado de 37 pacientes. E embora estudos de laboratório sugerissem atividade contra o vírus influenza, a cloroquina não preveniu a infecção em um grande estudo randomizado. A disparidade entre experimentos laboratoriais e clínicos pode ser parcialmente devida à farmacocinética complexa desse tipo de medicamento, dificultando a extrapolação de concentrações nos meios de cultura para doses em seres humanos. Métodos e relatos ruins. Agora vamos entrar no que já existe com seres humanos, tá? A hidroxicloroquina e a cloroquina inibem o vírus da Covid-19 in vitro. E em um comentário chinês, mencionando 15 ensaios, relatou que até agora, resultados de mais de 100 pacientes demonstraram que o fosfato de cloroquina é superior ao tratamento controle na inibição da exacerbação de pneumonia, sem fornecer mais detalhes. Uma conta preliminar de um desses estudos, um estudo randomizado controlado por placebo, de 2 doses diferentes de hidroxicloroquina em 62 pacientes com achados radiológicos de pneumonia, mas sem hipóxia grave, relatou pequenas melhoras na temperatura corporal e tosse no grupo de tratamento com doses mais altas. No entanto, os parâmetros especificados no protocolo publicado diferiram dos relatados. Os resultados no grupo de doses baixas não foram descritos e o estudo parece ter sido interrompido prematuramente. Ou seja, os dados são com a metodologia pobre, uma metodologia que parece bastante inadequada para trazer dados confiáveis, e controverso e com contradições. Então a metodologia falha muito, com falhas graves. Um estudo aberto e não randomizado de hidroxicloroquina publicado em pré-impressão supostamente apoiou a eficácia em 20 pacientes, mas o desenho do estudo foi ruim e os resultados não são confiáveis. 6 pacientes abandonaram o tratamento, 2 por causa da admissão em uma unidade de terapia intensiva e 1 porque ele morreu. E a medida da eficácia foi carga viral, não um desfecho clínico. E as avaliações foram feitas no 6º dia após o início do tratamento. Então, os dados são muito frágeis e vocês vão ver que tem mais risco no uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, do que benefícios. Escreveu aqui, advogados, incluindo Trump. Não seria advogado, porque o termo em inglês a gente pode traduzir por preconizadores, defensores, né, como Donald Trump, argumentaram que a hidroxicloroquina é amplamente usada e segura. Seu uso agora é permitido pela FDA dos Estados Unidos e defendido pelo Conselho Indiano de Pesquisa Médica. Mas nenhum medicamento é garantido como seguro e o amplo uso da hidroxicloroquina expõe alguns pacientes a danos raros, mas potencialmente fatais, incluindo reações adversas cutâneas graves, insuficiência hepática fulminante e arritmias ventriculares, principalmente quando prescritas com azitromicina. E a overdose é perigosa e difícil de tratar. Precisamos muito de um tratamento eficaz para a Covid-19, mas a prevenção por uma vacina ou um tratamento com medicamentos direcionados a estruturas específicas do vírus tem maior probabilidade de sucesso do que medicamentos antigos, que podem funcionar em laboratório, mas não possuem dados que apoiam o uso clínico. Nenhuma intervenção deve ser considerada eficaz
no atual contexto, né? Se a gente fosse traduzir certinho aqui, o Google traduz assim, mas não dá para considerar nada atualmente como eficaz. Mesmo medicamentos inicialmente apoiados por evidências de eficácia podem mais tarde provar-se mais prejudiciais do que benéficos. Muitos medicamentos foram retirados por causa de reações adversas após a promessa clínica. Esse é um histórico que a gente tem em relação às medicações. Precisamos de melhores ensaios clínicos controlados, randomizados e com de modo mais adequado. Essa alimentação adequada foi traduzida errado, porque lá estava properly powered, né? E aí não dá para traduzir assim. Então, e que sejam mais adequados, com metodologia mais adequada, com cloroquina e hidroxicloroquina. Por enquanto, exceto por medidas de suporte, a infecção da Covid-19 é essencialmente intratável. Não tem remédio, ainda não tem. Então, pessoal, é isso. Obrigado por sua atenção. Se vocês gostaram, compartilhem esse vídeo. Cliquem aí em gostei. Cliquem no sininho. Se inscrevam no canal. Obrigado, um abraço.